Bom dia, com alegria, meus queridos irmãos e irmãs da Sala 57. É muito bom estar com vocês aqui nesta madrugada para estudarmos a palavra do Senhor, né? Assistindo aqui o vídeo, fico pensando em como é poderoso, como é poderosa a junção, né, da palavra de Deus e o Espírito Santo, né? As duas coisas estão intimamente ligadas. Esses ossos secos, né, eles se juntaram. Eles foram regenerados pelo poder da palavra profética, né, a palavra de Deus. E eles tiveram vida pelo poder do Espírito. Então, jamais devemos separar a palavra de Deus da unção do Espírito Santo. Bom, eu quero mandar aqui um abraço para os meus amados irmãos e irmãs aqui do distrito do Cerrado, na cidade de Sorocaba, como disse a professora Thalita. Estamos aqui, esse é o terceiro ano, né, que estamos aqui no distrito. Então, tem aqui alguns irmãos que acompanham, né, assiduamente a sala e até me cobram, né? Dizem, pastor, você está sumido da sala e tal. Então, agora é, já tenho os meus ajudantes aqui, né, para não desanimar na caminhada. E isso é muito positivo, né? Nós estamos aqui para, como diz o apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, né? Ele diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, né? Pelo contrário, façamos admoestações, principalmente à medida que o dia se aproxima, né? Então, meus irmãos aqui estão me admoestando, não só daqui, né? De outros lugares por onde eu passei também, o pessoal de Tararé, a Gisele também manda mensagem: pastor, eu sinto uma falta na sala e tal. E é uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, né, para buscarmos esse poder do Espírito vital para a nossa caminhada cristã e compartilhar uma mensagem da palavra de Deus com vocês. A mensagem de hoje ela está baseada na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Então, pegue aí a sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Nós vamos explorar aqui três pontos dentro deste texto. Ah, o primeiro ponto é aquilo que Deus faz por nós. O segundo ponto, aquilo que nós somos chamados a fazer. E o terceiro ponto é o resultado dessa junção, daquilo que Deus faz e daquilo que nós fazemos. Ok? E eu quero chamar a sua atenção para a riqueza do texto bíblico. Tá? À medida que nós formos analisando o texto, nós vamos nós vamos dar uma ênfase nessa questão da riqueza do texto bíblico, tá? A palavra de Deus é algo assim tremendo, muito, muito rico. Vamos então à leitura do texto? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, a gente lê assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento,
com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Verso 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro escreveu essa carta bem próximo ao seu martírio na cidade de Roma, né? Pedro morre no ano 67 e ele escreve essa carta aí bem próximo do seu martírio. O objetivo de Pedro é pastorear a igreja da Ásia Menor, né? Uma região importante do império de sua época, e ele está aqui trazendo alguns conselhos pastorais para a igreja. A preocupação de Pedro era o surgimento de falsos mestres, né? Pessoas ensinando doutrinas contrárias àquilo que os apóstolos haviam recebido de Cristo, que é o fundamento da igreja, e os apóstolos haviam então transmitido esses ensinamentos, e agora os ensinamentos estavam começando a ser contestados, outras ideias, né, que não eram bíblicas, mas eram uma junção de paganismo com alguns ensinos bíblicos, né? O, o engano consiste em misturar a verdade, né, com o erro, e então Pedro estava procurando cuidar da igreja, né? Ele estava protegendo a igreja contra esses falsos ensinos. E aqui no capítulo 1, então, o apóstolo vai exaltar a verdade, a importância do crescimento cristão. No capítulo 2 ele vai confrontar os falsos mestres. E no capítulo 3 ele vai é, enfatizar a importância de continuar crendo na segunda vinda de Cristo Jesus. Então, nós vamos aos 3 pontos que eu mencionei, e o primeiro deles é o que Deus faz por nós. Tá? O que Deus faz por nós. E falando da riqueza do texto bíblico, nós temos aqui alguns pontos e a gente não tem condições de explorar todos, porque a palavra de Deus é inesgotável, né? Gosto sempre de mencionar uma fala do pastor Amin Rodor na sala de aula. Ele dizia para nós que a gente vai mergulhar, mergulhar e mergulhar na Bíblia, e quando voltarmos deste mergulho, veremos que não passamos além dos calcanhares, né? Não molhamos mais do que os calcanhares, de tão profunda que é a palavra de Deus. Só a termos de exemplo da riqueza desse texto, o apóstolo se apresenta como Simão Pedro. Simão Pedro. Simão era o nome que ele recebera dos pais, Pedro, o nome que ele recebeu de Cristo Jesus. Então, isso aqui já dava para a gente falar sobre o como Cristo nos conhece, né, a ponto de mudar a nossa identidade. Ele se apresenta também como servo, né? Essa é uma outra palavra muito rica para o cristianismo, porque o servo aqui é o escravo, né? Daria para a gente fazer várias reflexões, né? No apóstolo Pedro se apresentando como um escravo de Cristo, né? E aí ele também se apresenta como um apóstolo, como alguém que foi enviado. Então tem muitos detalhes aqui. Mas dentro desse primeiro ponto, o que Deus faz por nós, eu gostaria de destacar aqui no verso 1, e se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, vai ficar mais fácil, né? De você seguir o raciocínio.
Dentro desse verso 1, Pedro diz assim: aos que obtiveram fé. Aos que obtiveram fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o elemento básico do nosso relacionamento com Deus. Se não há fé, não tem como ter relacionamento. E aqui o apóstolo Pedro está nos dizendo que esta fé, ela nos foi concedida. Porque embora a minha versão aqui, Almeida Revista e Atualizada, tenha traduzido a palavra que Pedro usou como obtiveram, e nós podemos talvez compreender essa palavra como algo que foi conquistado, o sentido pleno dessa palavra não é esse. O sentido dessa palavra é receberam fé. Essa palavra era utilizada para falar também de algo que você ganhou em sorteio, né? Nós estamos aqui na sala, na maioria somos adventistas, né? E eu creio que haja também outras denominações. Em alguns eventos tem sorteio de brindes, né? Para animar o pessoal a participar e tudo mais. E a gente fica feliz quando a gente ganha, né? Quando a gente recebe aquele presente. Então, Pedro aqui ele está dizendo que a fé necessária para o nosso relacionamento com Deus nos foi concedida, foi recebida, né, por você e por mim, pela graça de Deus. Então, veja, dentro desse primeiro tópico, o que Deus faz por nós. Primeira coisa que Deus nos concede é fé. Primeira coisa que Deus nos concede é fé. E agora vem vou usar aqui vem os desdobramentos. Eu ia usar uma outra palavra, mas vou colocar essa. Vem os desdobramentos dessa fé que nós recebemos em Deus. Tá? Ainda no verso 1 ele diz que essa fé é preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente vai para Romanos, nós vemos que a fé é o que torna possível a nossa justificação e a nossa salvação, né? Justificação e salvação são palavras sinônimas, embora cada uma possa ser explorada, né, com aspectos interessantes. Mas a fé que nós recebemos nos justifica. E aí no verso 2, Pedro diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, a fé que nós recebemos, que já nos justificou, ela já gerou em nós graça e paz. E é por isso que essa graça e paz pode ser multiplicada. Você sabe que não dá para multiplicar qualquer coisa pelo número zero, né? Não dá para multiplicar qualquer coisa por zero. Então nós já temos paz por causa da fé que Deus nos concedeu e da justificação que essa fé nos trouxe. Agora nós temos graça e paz, e o desejo de Pedro é que elas sejam multiplicadas. Como é que essa graça e paz podem ser multiplicadas? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então veja o desenvolvimento da obra de Deus na vida dos seus filhos e filhas, na sua vida e na minha vida. Mas a obra, aquilo que Deus faz por nós, não para aqui. O texto continua, no verso 3, vai dizer que é pelo poder de Deus que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E ele reforça que isso é pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E no verso 4, Pedro vai dizer que essa obra de Deus, ela traz para nós preciosas e muito grandes promessas. Muito grandes promessas. Lá no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, Pedro vai escrever sobre a promessa da segunda vinda. Tá? Ele vai dizer lá no verso 13, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. É interessante Pedro usar essa palavra logo no início da sua carta, porque uma das coisas que estava acontecendo na época que a igreja estava sofrendo era um grupo de pessoas dizendo que Jesus não ia voltar. Muito parecido com hoje, com os nossos dias, né? Quando algumas pessoas diziam assim, não, o mundo não vai acabar, quem acaba é o ser humano.
né? Mas logo no início aqui da carta, falando do crescimento cristão, falando da maneira correta de viver, Pedro já diz aqui, pelo poder de Deus, nós recebemos grandes e preciosas promessas. Grandes e preciosas promessas. E aí, o auge, o ápice da obra de Deus por nós é que, através do que Deus faz, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. No verso 4, está dizendo isso aí, né? Preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado manchou essa imagem de Deus em nós, quase que destruiu a imagem e semelhança de Deus em nós, e a obra de Deus, a redenção, consiste em nos fazer voltar a termos essa imagem e semelhança de Deus em nós. Ou seja, a sermos participantes da natureza divina, a termos uma natureza transformada, restaurada. A obra de Deus em nós consiste nisso. Deus quer nos conduzir a sermos coparticipantes da natureza divina. Eu não sei como é que você se olha, como é que você se enxerga, mas quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha vida, para o meu coração, eu vejo o quão necessário, quão importante é participar da natureza divina, né? Deixar da minha própria sorte, a minha natureza é terrível. Minha natureza é terrível. Eu, em alguns momentos, né, principalmente dentro de casa, que é onde a gente mais se desarma, onde a gente é mais aquilo que a gente é de fato, né? Fora a gente costuma usar muitas máscaras, né? Mas dentro de casa a gente tira essas máscaras e quando eu me vejo no ambiente familiar, às vezes trato com a esposa, com as filhas, eu vejo o quanto eu preciso dessa obra de Deus na minha vida, né? Para que eu seja coparticipante da natureza divina, né? Mansidão no jeito de falar, no jeito de olhar, paciência, amabilidade, né? Isso é ser coparticipante da natureza divina. É o processo da restauração, né? E só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso por nós, tá? Não é algo que nós podemos fazer por nós mesmos. Muito bem, então o primeiro ponto da minha mensagem é o que Deus faz por nós. E agora a gente vai para o segundo ponto, que é aquilo que nós somos chamados a fazer. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a riqueza do texto bíblico novamente. Por que que eu estou dizendo isso nesse ponto? Porque o texto ele vai falar de algo que você e eu podemos fazer e somos chamados a fazer. Mas no final do verso 4, que finaliza, né, perdão aí pela redundância, no final do verso 4, quando Pedro termina de falar da obra de Deus, ele coloca uma expressão que é interessante, que é uma expressão de transição e conecta aquilo que Deus faz com aquilo que nós somos chamados a fazer. Olha aí na sua Bíblia no verso 4, a última frase vai dizer assim, ó, depois de falar de co-participantes da natureza divina, diz assim, ó, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A obra de Deus em nós, ela nos dá essa condição, né, de sermos libertos das corrupções, da corrupção das paixões que há no mundo. E essa frase, ela tem um sentido amplo. Por quê? Porque o livrar aqui é tanto uma obra divina quanto um desejo do ser humano. Na maneira como o texto foi escrito, nós só podemos ser coparticipantes da natureza divina por causa do poder que Deus nos dá para fugir da corrupção das paixões que há no mundo, mas só podemos ser participantes dessa natureza quando nós também temos o desejo de
fugir da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, é tanto Deus nos tirando, quanto a gente também querendo ser tirado. Então, Pedro, aqui no finalzinho dessa ideia do que Deus faz por nós, Pedro, ele junta o poder de Deus, né, o poder de Deus e a vontade humana, que são as duas coisas necessárias para que haja uma mudança significativa, né? A ideia aqui não é de Deus jogando uma rede sobre nós, né? Como você já, alguns aqui talvez já tenham visto, né? As pessoas pescar com um instrumento chamado de tarrafa, né? Ou mesmo a rede de pesca. A rede de pesca, o pescador joga no rio ou joga no mar e ele sai arrastando os peixes para fora da água, né? O peixe não tem vontade nenhuma de fazer aquilo. Ele sai dali, mas ele sai forçado. Tanto é que em alguns momentos de pescaria, né, os peixes pulam por cima da rede, fogem e tudo mais, e aqueles que não conseguem escapar da rede, eles são arrastados para fora da água, né? A ideia de Pedro aqui, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, não é essa, esse resgate, né, unilateral, só da parte de Deus. Não, né? É um resgate onde há uma parceria. Deus quer nos tirar da corrupção, das paixões que há no mundo, mas nós também entendemos que elas são prejudiciais e queremos fugir delas. Tá? Então, veja, bem no momento em que Pedro vai dizer aquilo que nós somos chamados a fazer, ele já coloca essa frase, né? Que alia aquilo que Deus faz com aquilo que nós somos chamados a fazer. A palavra de Deus ela é estruturada de forma riquíssima, maravilhosa, e se nós analisarmos detidamente a palavra de Deus, nós vamos ser grandemente abençoados. E assim termina então aquilo que Deus faz por nós, e já começa aquilo que nós somos chamados a fazer, do verso 5 até o verso 7. Pedro vai dizer o seguinte, e agora a gente vai para o segundo ponto, que somos chamados a fazer. Por isso mesmo, ou seja, por causa do que Deus faz, vós, reunindo toda a vossa diligência. Me permita parar aqui mais uma vez. Irmãos, não é a obra que nós somos chamados a fazer, não é algo que a gente pode ir protelando, que a gente deve ir adiando, que a gente deve fazer assim, no modelo obra pública. Sabe como é que funciona a obra pública, né? É numa morosidade assim, né? Que a pessoa parece que o negócio nunca vai ficar pronto, né? Aquilo que você e eu somos chamados a fazer não deve ser feito dessa forma. Pedro diz aqui, ó, reunindo toda a vossa diligência. Irmãos, tudo que nós somos chamados a fazer no sentido de melhorias, nós somos chamados a fazer e fazer já. Fazer já, ok? Então, com essa ideia de fazer, mas fazer de maneira diligente, Pedro diz o seguinte para nós: associai. Aqui agora nós vamos entrar naquilo que é chamado de a escada de Pedro, uma escada com 8 degraus. Ele diz assim, ó, associai com a vossa fé a virtude. Veja, o primeiro degrau da escada é a fé. E me permita ressaltar novamente a riqueza do texto bíblico. Lembra lá no verso 1, esse primeiro degrau da escada não foi construído por nós. Foi Deus quem nos concedeu. Nós recebemos fé de Deus. Tá? A, a fé que nós temos foi recebida pela graça de Deus. Vou colocar dessa forma, a frase soa melhor. A fé que nós temos foi recebida pela graça de Deus. O primeiro degrau da escada foi Deus quem colocou. Tá?
E aí, com esse degrau, nós somos chamados a associar a virtude. Virtude é excelência moral, tá? Excelência moral. Esse é o significado da palavra que Pedro utiliza. Então, recebemos fé de Deus e agora nós somos chamados a viver uma vida de excelência, de virtude moral. Mas a escada não para por aí. Ele vai dizer que com a virtude nós devemos associar o conhecimento. E com o conhecimento, o domínio próprio. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para a riqueza, para a beleza da palavra de Deus. Por quê? Porque, embora nós estejamos falando da parte humana, aquilo que nós somos chamados a fazer, mesmo aquilo que nós somos chamados a fazer, é impregnado de Deus. É impregnado de Deus. Ou seja, é, Deus é tão maravilhoso que ele faz uma obra fantástica, ele nos concede fé, nos concede promessas que nos conduzem à participação da natureza divina. E quando chega naquilo que nós somos chamados a fazer, porque Pedro está dizendo assim, ó, por isso vós mesmos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Então ele está falando daquilo que nós somos chamados a fazer. Mas quando chega no meio da escada, então veja, o primeiro degrau, claramente, Deus colocou. Aí tem dois degraus, né? Virtude, excelência moral e conhecimento. Esses dois degraus, eles são assim muito tentadores, muito tentadores. Por quê? Porque qualquer pessoa que tenha disciplina para viver uma vida excelente e tenha conhecimento, essa pessoa ela corre um grande risco de se exaltar. Ela corre um grande risco de ser tomada pelo orgulho. Então Pedro está colocando a escada, né? Fé, Deus quem concedeu. Virtude, excelência moral, conhecimento. Dois degraus que podem nos levar à exaltação própria. Aí ele já no meio da escada ele coloca um degrau que não tem que ver conosco. Domínio próprio. Se você for lá para Gálatas, capítulo 5, você vai ver que domínio próprio é um fruto do Espírito. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, Pedro está transmitindo para nós aqui a ideia de que aquilo que nós somos chamados a fazer, nós precisamos da unção do Espírito Santo para fazer. Nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Veja, fé é também um dom do Espírito, né? Foi concedido por Deus. Domínio próprio é concedido por Deus também. Então, Pedro coloca um elemento de equilíbrio no meio dessa escada, né, de santificação, de crescimento. Irmãos, qualquer crescimento espiritual ou qualquer crescimento que traga arrogância, que traga orgulho, que traga exaltação, ele está dissociado da palavra de Deus. As pessoas que crescem alinhados com a palavra de Deus, elas não vão mostrar arrogância, não vão mostrar orgulho, né? Então, nós precisamos ter essa compreensão, tá? Precisamos ter essa compreensão. Indo para o final do segundo ponto, final da escada de Pedro, ele vai dizer assim, ó, com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Piedade aqui, irmãos, tem que ver com religiosidade. Tem que ver com valorização das questões espirituais, tá? É, é reverência por Deus. Piedade é reverência por Deus, ok? Essa é a ideia dessa palavra. E aí Pedro conclui a escada falando, usando duas palavras, né, que tem que ver com amor, que é fraternidade e o amor, né? Fraternidade e amor. E aí você já sabe, né, que fraternidade e amor é dom do Espírito, é o maior, é o principal dos dons do Espírito. Então veja,
Você e eu somos chamados a realizar uma obra, mas essa obra deve nos levar a ser amorosos. Essa obra deve nos levar a ser amorosos, tá? Não orgulhosos, não presunçosos, mas devemos ser amorosos. Você está num processo de santificação, você está subindo por essa escada, você está de maneira diligente associando a fé que Deus lhe deu, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. Você está crescendo, então você vai ter fraternidade e amor. Veja, nós somos chamados a caminhar nessa direção. O crescimento em Cristo nos leva a uma vida amorosa, a um comportamento amoroso. É por isso que, assim, eu fico triste quando vejo algumas pessoas, né, dizem que estão estudando a Bíblia, que estão descobrindo novas verdades, que estão crescendo, mas são críticas, são ácidas, né? Não combina com o crescimento bíblico, não, porque na Bíblia o crescimento leva à fraternidade e amor. Então, assim, se você está crescendo, você precisa testar esse seu conhecimento por essas características aqui: domínio próprio, piedade, perseverança, né? Fraternidade e amor. É, eu fico até pensando, né? Se seria apropriado dizer que esse segundo ponto é o que nós somos chamados a fazer, né? Porque o que que nós somos capazes de fazer dentro disso que a gente acabou de analisar aqui? Na verdade, é a obra de Deus em nós, né? Mas eu mantenho aqui aquilo que somos chamados a fazer, primeiro por causa do que Pedro fala, né? Ele diz assim: vós, reunindo toda a vossa diligência. E em segundo lugar, porque a nossa vontade é algo que Deus não mexe. Nós precisamos colocar a nossa vontade sob a direção divina. Quando isso acontece, aí essas características elas vão sendo desenvolvidas em nós, tá? Elas vão sendo desenvolvidas em nós. Então, existe uma parte que nós somos chamados a fazer e o apóstolo Pedro apresenta aqui as características que nós devemos buscar, tá? Características que nós devemos buscar. Aquela frase, né, de transição entre a obra de Deus e a nossa obra, ela deixa claro isso, que nós somos chamados a cooperar com Deus. E aí a gente vai para o último ponto, que é o resultado da obra de Deus e da nossa obra, vamos dizer assim, né? Vou usar essa expressão aqui, dentro do contexto da mensagem, você já entende, né? O que eu quero dizer por nossa obra. Quais são os resultados, então, daquilo que Deus faz e daquilo que nós somos chamados a fazer? Aí o verso 8 vai dizer assim, ó, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado da obra de Deus em nós, o resultado das nossas escolhas, da nossa cooperação com Deus, é uma vida de atividade. Pedro vai dizer que estas características da escada de Pedro, né, essas virtudes, esses adjetivos estando em nós, aqui diz que fazem com que não sejais. Fazem com que não sejais. A minha versão diz assim. Mas a ideia de Pedro é que essas coisas nos impedem. Elas nos impedem. Tá? É um pouco mais forte do que fazem com que não sejais. Elas nos impedem de ser inativo e infrutífero, ou infrutuosos, como diz aqui. Então, nós precisamos verificar a nossa caminhada com Deus.
E essa verificação se dá pelos frutos que estão sendo gerados. Quando Pedro escreveu essa segunda carta, o Evangelho de João ainda não havia sido escrito. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão produzir muito fruto. Embora o Evangelho não tivesse sido escrito, eu tenho a convicção de que estas palavras de Jesus ainda estavam na mente de Pedro. E ele está dizendo aqui que quando Deus está trabalhando em nós e nós estamos cooperando com Deus, o resultado é uma vida de atividade. É uma vida de atividade. Então, quando eu vejo alguém na igreja que não está envolvido nas atividades, eu penso nesse texto e eu fico me questionando como é que está o avanço da obra de Deus na vida dessa pessoa? Como é que está o avanço da obra de Deus na vida dessa pessoa? Porque o texto deixa claro que as pessoas que estão sendo alcançadas pela graça de Deus e estão respondendo a essa graça, elas não serão pessoas inativas. Elas não serão pessoas infrutíferas ou infrutuosas, como diz o texto. Então, você que está me ouvindo aqui e talvez esteja passando na sua cabeça assim, eu acho que eu vou deixar esse negócio de cargo para lá, ou mesmo não entrando no mérito, né, do cargo, eu não vou dar estudo bíblico, eu não vou fazer mais nada. Tá, tô cansado, já contribuí muito e tal, então vou parar. A Bíblia diz que quando Deus está trabalhando em nós e nós estamos respondendo a esse agir de Deus, nós vamos ser ativos. Nós vamos ser ativos, ok? É isso que o apóstolo Pedro está dizendo para nós. E ele vai dizer no verso 9 também: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Irmãos, se nós não crescemos, se nós não avançamos nessa escada de crescimento, nós é, vamos ser cristãos míopes. É o que Pedro diz aqui, porque ele diz assim, né? Em quem não, isso não acontece, são pessoas cegas, vendo só o que está perto. Se é cego, não vê. Não é que não é cegueira, é miopia, é dificuldade de enxergar longe, é a pessoa de visão curta, né? Eu, por exemplo, tenho miopia. Eu preciso de óculos para enxergar longe, né? E à medida que os anos vão passando, vai ficando cada vez mais necessário o uso de óculos, né? Hoje, quando eu levo alguma apresentação para usar na igreja e é projeto lá na tela que fica lá no fundo, eu já sofro para poder ler, porque já não consigo enxergar lá, né? Fisicamente tem miopia. Isso aí é consequência do pecado que em breve vai ser resolvido. Agora, existe também a miopia espiritual, pessoa que não enxerga longe. É o que Pedro está dizendo. Se eu não cresço, eu sou um crente cego, míope, tá? Eu vou ver só o que está perto. E aí Pedro vai falar: se a gente não cresce, se a gente não entrega o coração a Cristo e entra no crescimento, a gente esquece dos pecados, esquece da purificação dos seus pecados de outrora. Em resumo, o verso 9 está dizendo que a obra que Deus começou precisa avançar. A obra que Deus começou precisa avançar. Se a obra de Deus não avançar, nós ficamos estagnados. E na vida, no mundo espiritual, estagnação, na verdade, não é ficar parado com aquilo que você conquistou ou aquilo que Deus te deu. É retrocesso. É retrocesso. A gente vai esquecer aquilo que Deus fez por nós. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos avançar, avançar, avançar constantemente. E aí, Pedro conclui aqui o parágrafo, e nós vamos concluir também no verso 10, no verso 11, ele diz: por isso, irmãos, por causa de tudo que foi apresentado, procurai com diligência cada vez maior. Veja que Pedro, se Pedro vivesse nos nossos dias, né?
provavelmente ele seria diagnosticado com hiperatividade, né? Pedro falava muito, Pedro era rápido para falar, Pedro era rápido para agir, né? Então ele coloca essa característica dele no seu texto, né? Ele fala de diligência no verso 5 e no verso 10 novamente, né? E ele diz, olha, no verso 5 ele diz, com toda a vossa diligência. No verso 10 ele diz, é, 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 com diligência cada vez maior. Nós devemos buscar confirmar a vossa vocação e eleição. Veja, vocação e eleição é algo que Deus já fez. Deus já nos vocacionou, Deus já nos escolheu. Agora, nós precisamos viver de maneira a confirmar isso, tá? Só para entender, para exemplificar, Deus escolheu Saul, né? O primeiro rei de Israel. Deus escolheu Saul. Deus o vocacionou, Deus concedeu a Saul o espírito, mas Saul, infelizmente, não confirmou essa vocação e eleição pela maneira como ele viveu. Então, Deus já escolheu você, Deus já vocacionou você, e eu também. Agora, nós precisamos viver de maneira a confirmar isso, tá bom? Que Deus já fez por nós. Se nós vivermos assim, nós não vamos tropeçar em tempo algum. Isso aqui não é, impecabilidade, tá? Não é impecabilidade. Pedro está dizendo, o que Pedro está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que se nós vivermos essas características que nós vemos anteriormente, nós não vamos nos rebelar contra Deus, tá? O cair aqui, tropeçar em tempo algum é isso. É não cair da graça de Deus, é não nos tornarmos rebeldes contra Deus. É isso que Pedro está dizendo. Se nós vivermos de maneira a confirmar a vocação e eleição, nós não nos tornaremos rebeldes contra Deus. A gente pode pecar, a gente vai falhar em algum momento, mas nós não tornaremos rebeldes contra Deus. E aí, no verso 11, ele diz: Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 11 está ligado ao verso 10. Tá? O verso 11 não é uma defesa de salvação pelas obras. Só ler o verso 11 fica claro isso, mas eu quero enfatizar para que realmente não fique nenhuma dúvida. Pedro está dizendo que se com diligência nós buscarmos Deus para termos uma vida correta pelo poder e pela graça de Deus, tá? Nós vamos ficar firmes na presença de Deus. E firmes na presença de Deus, a entrada no reino dele vai ser suprida. Veja que ela não vai ser conquistada. Não é pelas obras. Não vai ser conquistada. Ela vai ser suprida. Vai ser fornecida para nós. E isso de maneira ampla, de maneira abundante. Deus vai nos conduzir ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que nesta quinta-feira nós tomemos a decisão de renovar o nosso compromisso com Deus, com a graça de Deus, nossa decisão de aceitar a obra de Deus em nosso favor e através das nossas escolhas, que são feitas livremente, que cooperemos com a obra de Deus em nós de maneira diligente para que essa obra avance e assim nós produzamos frutos e caminhemos para as mansões celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Oremos. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pelo Teu amor, pela Tua bondade e por aquilo que fazes em favor de cada um de nós. Nós entendemos, ó Deus, que fomos criados livres e, portanto, temos algumas escolhas a fazer para que a Tua obra possa avançar na nossa vida. Nós vimos aqui, ó Deus, que mesmo aquilo que somos chamados a fazer, nós podemos contar com o Teu apoio, com o poder da Tua graça, e nós, ó Deus, ficamos maravilhados diante de tamanha condescendência que tens para com cada um de nós. Nós almejamos, ó Deus, o dia em que estaremos na Tua presença, entrando no reino eterno do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Mas enquanto este dia não chega, nós queremos caminhar contigo, queremos crescer diariamente diante de ti, da tua presença, e para isso, ó Deus, rogamos a unção, o batismo do Espírito Santo, para que tenhamos poder para cooperar contigo e ver a tua obra avançando em nossa vida. Nos ajuda, Deus, a sermos ativos, a sermos frutíferos nesta quinta-feira e abençoa o restante desta reunião. Em nome de Jesus oramos. Amém. A Dani está. Liga teu microfone, Dani. Lá em Maceió. Precisa ligar o microfone. Isso. Agora, deixa eu ver aqui mais. Deixa eu fazer atenção. Bom dia, Dani. Não, agora você fechou. Tem que abrir novamente. Clica no microfoninho. Tava... Bom Isso. dia. Bom dia! Esse sotaque E nordestina, da boa terra, né? alagoana, Você está em Maceió. Alagoas, Onde você está agora? Na tua casa ou na casa da tua amiga? na casa da minha amiga. Da Luciana? Isso. Muito bem. Acordei bem, quer dizer, na verdade, mal dormi, né? Aí, Ansiosa. ansiosa. Aí, quando foi umas 4 e pouca, eu disse, vou pra casa dela. Eu digo, acorda que eu tô chegando aí. Vem-me embora com o menino, com os meninos. Então, Dani, antes de nós começarmos, nós vamos orar, pedindo que realmente Deus dirija esse testemunho para a honra e glória dele, tá bem? Vamos orar? Assim Vamos, diminui um pouquinho a tua ansiedade também. Vamos orar. vamos lá. Nosso Deus e Pai, nós queremos neste momento contemplar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na vida da Dani, da sua família, para que o teu nome seja exaltado. Que a experiência dela de fé, conhecimento do Evangelho, crescimento dela na vida espiritual, possa também nos fortalecer. E nós possamos, ao ouvir das suas experiências, termos a certeza não somente que o Senhor a conduz, mas que o Senhor está disposto a conduzir a nossa vida, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem trabalhado em nosso favor e a favor da nossa salvação. Portanto, ilumina a nossa mente, a Dani, a minha, a fim de que esse testemunho possa servir para glorificar o teu nome tão somente. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dani, você, além de morar em Maceió, ter nascido em Maceió, é casada, tem filhos, certo? Isso, E certo. frequenta a Igreja Central de Maceió, certo? Isso, Igreja certo. Adventista Central de Maceió. Mas, quando você nasceu, um pouco tempo depois que você ter nascido, a sua mãe deixou você aos cuidados da sua avó, Isso, certo? tudo E a sua certo. avó tinha uma prática muito interessante, você contou para gente. A sua avó mesclava frequentar uma igreja evangélica e, ao mesmo tempo, uma religião de matriz africana. Isso, Ela fazia um ecletismo. Ora, era. era um lado de uma igreja evangélica, que a gente não precisa mencionar o nome, ora, era com uma religiosidade de matriz africana, voltada para o Candomblé. espiritismo, candomblé, não é? Então, É, havia um ecletismo nesse teu desenvolvimento juntamente com a sua avó. Você cresceu dentro dessa mistura, né? E daí você teve a oportunidade de crescer nesse ambiente com a vovó. E quando foi que você se casou? Com que idade você se casou e constituiu família? eu me casei com 14 anos. Uau! Foi, com 14 anos de idade. Me apaixonei pelo meu primeiro marido, né? E fui embora atrás dele, fiquei com ele. Aí, tudo escondido também da minha avó. Ela era muito rígida, né? Mas eu fui embora atrás dele. Aí fiquei com ele.
A gente demorou para ter filho, depois ela disse, já que você quer ficar, então você vai ter que morar com ele, né? Mas até o momento assim não tinha essa história de casar. Aí eu fiquei com ele, a gente ficou juntos e fomos morar juntos, né? Que ela cedeu uma casa pra gente, a gente ficou morando. Aí com 19 anos eu tive o primeiro filho. Aí depois que eu tive o primeiro filho, a gente se mudou para um outro bairro. Aí quando chegou nesse bairro, que é onde eu estou agora, né? E a gente ficou 14 anos aqui. E também eu tive meu segundo filho aqui. Então, Aí a você gente, teve, com 19 anos, o seu primeiro filho. Com que isso, idade você teve o segundo filho? 21, 19, 20, com 24 anos eu tive o segundo. Então, como é o nome do primeiro filho? O primeiro é o Diego. Diego, com 19 anos. Com 24, você teve outro menino, Foi. Tive o Danilo, Danilo. Como é o nome desse bairro que você disse que viveu 14 anos? Jatiuca. Jatilca. Fala de novo, só para eu ver o sotaque. Jatiuca. Jatiuca, Tiuca. Tem que falar um T diferente do jeito que eu falo. Eu falo com sotaque de santista, o S mais puxado, o T mais chiado, e você é o Tiuca. Jatiuca. Tem o chiado. É, Muito bom. Então, Diego e Danilo. Danilo, dois com D. É. É, você afirmou que você não tinha entendimento das coisas, casou muito nova, mas você sentia necessidade de um novo rumo na vida. Verdade. Você procurava a verdade. Isso. Você procurava em várias igrejas, mesmo na igreja que a sua avó frequentava, mas você não sentia que ali estava a verdade. Verdade. O que que faltava? Você tinha aquela busca, mas sentia que não estava ali. Na realidade, não tinha verdade, né? Que eu sabia que tinha uma verdade, só não sabia que, como eu era nova naquele tempo, eu sabia que não era ali que estava a verdade. Porque minha avó, assim, ela vivia em outra igreja e gostava dos espíritos, né? E, assim, quando ela ia para um canto assim que alguém chamava ela, dizia: "Ai, vem aqui, Dona Rosa, vem aqui, que alguém está com algum espírito ruim." Aí ela dizia comigo: "Dani, pega a Bíblia." Aí eu pegava, chegava lá e sempre o salmo que ela dizia, até hoje eu leio o salmo, eu sei o salmo 91 todinho de cor e salteado, que ela dizia, lê o salmo 91 para tirar esse espírito ruim. Aí eu, tá certo. Aí quando eu chegava em casa eu dizia, eu vou, mas a senhora tá errada, a senhora vive numa igreja, a senhora vive nesses espíritos, não tem como, vô, tá errado. Então assim, ali eu via que não tinha verdade. A verdade tinha que estar em algum lugar, mas não era ali. Em nenhum desses dois lugares que ela frequentava. E mesmo nesse período casada, você tinha essa vontade de conhecer, de procurar onde estava a verdade, né? Algo lhe movia para você procurar a verdade. Era um vazio que Era tinha um no coração vazio. que tinha que ser preenchido. Mas o teu casamento não durou. Quanto tempo durou o teu primeiro casamento? 13 anos. 13 anos. É, Você, neste bairro, fez amizade com uma pessoa, com uma amiga, que é a amiga que você está na casa agora, né? Com a Luciana. Nessa tua busca pela verdade, um dia essa amiga do bairro chamou você para conversar. Como é que foi essa conversa, esse encontro? Quando eu já estava na Jatiuca, já estava conversando com outro pessoal de outra denominação de igreja, né? Aí eu já estava tendo um estudo com eles. Aí, quando pensa que não, ela disse, vamos sentar um pouquinho para conversar. Ela era uma vizinha, cliente, né? Também, que eu tinha uma lanchonete. Aí eu disse, tá, vamos. Aí a gente ficou conversando lá. Aí ela disse, vamos estudar a Bíblia. Ela já foi bem direta também, né? Eu disse, vamos. Aí a gente ficou estudando a Bíblia.
Aí eu comecei a ver que alguma coisa tinha ali que não era o que eu tinha visto antes. Porque também na outra denominação da minha avó era muita agonia, era uma zoada, era... Então, assim, eu já vi que eu digo, tem alguma coisa diferente nessa igreja dessa minha amiga. Aí eu digo, não, tá certo, vamos continuar. Aí eu me interessei em querer continuar com o testemunho, com o estudo da Bíblia. E falei com a outra amiga, a outra colega que eu não ia mais ficar lá, eu ia ficar com essa minha amiga Luciana. Aí ela, não, tá certo, você quer? Eu digo, eu quero. Aí fiquei com ela. Aí a gente começou a estudar, estudamos a Bíblia, aí depois eu me batizei, depois o meu filho também se batizou, o Diego também se batizou. Em 2010, você se batizou na igreja, né, da sua amiga Luciana. Mas Foi. você afirma que, mesmo tendo estudado a Bíblia, você não tinha um aprofundamento na verdade, e logo você saiu para o mundo. Saí Saiu para o mundo e se separou do do marido. esposo. Foi. Mesmo tendo dois filhos, vocês se separaram e, ao voltar para o mundo, você voltou com força para o mundo. Infelizmente. E você diz que fazia tudo que não devia. Tudo. Você chegou a beber, Uhum. Me, beber, me prostituir, tudo que não prestava. Muita dor assim, eu falo essas coisas que eu não. Hoje em dia, quando eu vejo, dá muita tristeza. Mas infelizmente, assim, eu não tinha entendimento. Não... mas neste período que você disse que entrou para o mundão com força, você mesmo assim sentia uma voz trabalhando na tua mente, mostrando para você que não era o certo, que não era o caminho. Sempre. Sempre eu escutei essa voz, sempre. Nunca essa voz deixou de falar no meu coração. Sempre falava. Sempre até quando eu ia beber, até no dia de sábado. Aí, sempre quando eu pegava um copo assim para beber, aí aquela voz, você sabe que você sabe que você está errada. Dia de sábado você está fazendo isso. E eu sei, mas eu continuava. A mesma voz que fez você sentir o desejo de conhecer a verdade, né? Que você procurava pela verdade, continuou trabalhando em você, continuou falando para você, não é certo, esse não é o caminho, hoje é Continuava. sábado. Continuo. E ao mesmo tempo que tinha essa voz trabalhando em você, Dani, a sua amiga Luciana nunca desistiu de você, né? Nunca. Nesse período você ainda encontrava com ela no bairro. Encontrava, a gente era vizinha. Depois que eu me separei, eu continuei no bairro. E o que que a Luciana dizia para você nesse período? Sempre dizia, né, mulher, vamos voltar para Jesus. Jesus está voltando. Vamos reiniciar o estudo. Dizia, "Ô, mulher, depois. Eu já sei do estudo." Ela disse, então, por que tá demorando para voltar? Mulher, Jesus voltar já. A gente tem que ir para o céu, nós duas juntas, levar os nossos. Mas eu não estava cega. Eu gostaria de destacar o papel dessa amiga que não desistiu de você. A Luciana persistiu e com amor, né, de forma amorosa, lhe abordava, sem recriminá-la, sem afrontá-la, né? A Luciana insistia, nós temos que ir juntas para o céu. Realmente a gente tem que ter discernimento para poder fazer essa abordagem com carinho, mas não desistir. A Ela, tempo e fora de tempo, né? A tempo e fora de tempo, fazer a administração com carinho, pedindo ao Espírito Santo que nos dê as palavras corretas. E a Luciana foi usada pelo Espírito para lhe estar sempre ali lhe apoiando, mas ao mesmo tempo admoestando, né? todos Sendo os dias. verdadeiramente uma amiga todos os dias, não desistiu de você.
Até que a sua avó teve uma intercorrência, teve um problema sério e procurou você para vir junto com você para a igreja. Foi. Aí eu disse, eu tô afastada, mas vamos, né? Vamos voltar. Aí ela voltou com, ela veio comigo. Só que ela teve esse tempo de doença, ela teve um problema de doença, aí a gente começou a orar, pediu à igreja, todos começaram a orar, e ela tinha tempo que melhorava, piorava, mas teve um tempo que ela teve que fazer uma cirurgia e ela tinha muito medo de cirurgia. E quando ela foi fazer essa cirurgia, foi num sábado, e a gente estava em oração, em jejum, todo mundo. E quando o médico chegou lá, os rins dela não estavam funcionando. Aí ela tem que fazer essa cirurgia, que logo depois ela ia também fazer hemodiálise e tudo. Aí quando o médico abriu a partezinha para ver o intestino, os rins, né, que estava parado. Aí quando ele abriu, ele disse: "Oxe, eu não entendi, está funcionando." Mas no exame estava parado e foi um dia de sábado. Aí a gente orou, agradeceu, chorou porque ele fechou de novo e ela foi melhorando, melhorando e saiu do hospital, porque assim os médicos já tinham até dito: "Olha, assim, eu dou uns 10 dias para ela, se vocês não tiverem plano funerário, pague porque ela Uau! não vai não voltar." Aí a igreja se ajoelhou, a igreja orou, todo mundo orou e depois disso ela foi melhorando, melhorando e o médico mandou para casa e foi quando a gente foi dar o testemunho lá na igreja Então, o dela. médico já tinha mandado até comprar o plano funerário. Já tinha. 10 dias de vida era o prognóstico. Já tinha dito Oraram, oraram, oraram e por fim veio a cura. a cura. Contudo, depois da cura, o que que aconteceu? Aí eu saí de novo da igreja, Voltou para o mundão, voltei para o mundão, com força total. força total. E a sua avó voltou para a antiga igreja dela. Voltou para a antiga igreja. Porque ela gostava do que daquela igreja? Você me falou ontem uma palavra que Ela eu gostava do reteté. reteté. E eu falei, É, mas o que é reteté? porque ela gostava de dançar, gostava de revelação, gostava de pular. Ela gostava do fogo, ela dizia que era o fogo do Espírito Santo. Então, Aí, reteté é o fogo do Espírito Santo. para eles é o fogo do Espírito Santo. Tem que correr, tem que gritar, tem que ir em tudo. E daí a avó volta para a igreja que Voltou tem o reteté e você volta para o mundão. pro mundão. Que trabalho você deu para o Espírito Santo, hein, Dani? Muito. Sabe, Dani, ao ver a sua história, e eu falo isso, que trabalho você deu para o Espírito Santo, mas essa é a nossa história, de todos nós. Muitas vezes a gente não chega a sair para a igreja e ir para o mundão declaradamente. Muitas vezes a gente até continua ali na igreja, mas de forma árida, terra seca, sem produzir frutos, né? É Então, verdade. nós também damos trabalho para o Espírito Santo. Muitas vezes a gente se arrasta numa religiosidade tão mecânica, sem vida, automática, e o Espírito está ali trabalhando para que a gente possa, de fato, como nós ouvimos o pastor Fernando pregar, subir os degraus das virtudes cristãs, desse crescimento espiritual, e a gente se contenta de ficar lá, nem no primeiro degrau a gente não fica, né? Uma religiosidade árida, uma religiosidade fria, e o Espírito tem trabalho com todos nós. Então, muitas vezes a gente pode olhar e dizer assim: nossa, olha só, abandonou a igreja, está fora da igreja e tal. E de fato é uma preocupação. Quando a gente sai da proteção do guarda-chuva de Deus, né? Esses dias eu falei para alguém que você não saia debaixo do guarda-chuva de Deus, né? Dessa proteção, do alcance, de estar ao alcance da voz do Espírito Santo. Mas, por vezes, nós também estamos numa mornidão, num processo tão seco,
e damos trabalho para o Espírito Santo também, né? Verdade. Às vezes, e a gente vai lembrar de Apocalipse, da igreja de Laodiceia, quem dera fosse frio, mas você é morno. Então, às vezes a pessoa que está lá longe no mundão tem mais consciência da sua condição, a ovelha perdida, do que a dracma que está dentro de casa. E a Verdade. dracma não tem consciência de que está perdida dentro de casa. A ovelha tem consciência que está perdida. A ovelha bale, chora, né, berra para o pastor ouvi-la. Então a Dani estava lá no mundão, mas o Espírito de Deus estava trabalhando com a Dani. Bom, aí o que aconteceu, depois de algum tempo, você já separada do esposo, conhece Meu marido. o O novo, Cícero. o novo marido. Quanto tempo você já tem de casada com, de casada não, de vida em comum, né? Porque, na É, verdade, você ficou um tempo com ele sem estar casada no papel, né? é, Quanto tempo você já está com ele? 7 anos. Acho que esse ano vai completar. Completou 7. Tem 7. 7 anos. Então, você É, conhece o Cícero, foi. se une a ele, e com o passar do tempo, você sente necessidade de voltar a congregar na igreja. Foi. Mas eu, nesse tempo, eu já estava assistindo a sala. Eu não tinha voltado para a igreja, mas estava assistindo a sala. Tá, então segura um pouquinho. Acho que É, é muita coisa. não, a gente vai. Antes mesmo de retornar para a igreja, alguém lhe manda o link da sala. Ninguém desistia de você, né, Dani? Não, essa que não desistia também era a Sueli, também é uma amiga daqui da Jatiuca. Ela mandou o link para mim. Aí eu já Ela, assistia. ela mandou o link para você começou a assistir a sala. E o que que você sentiu quando abriu esse link e começou a assistir esse movimento? O que que veio na sua mente? Logo no começo assim eu gostava, mas só que tinha, eu dizia, né, é muito longo. Então não tenho muita paciência de estar assistindo. Aí eu assistia, depois eu pulava, ficava pulando. Eu não assistia, nunca assistia de 5, né? Assistia depois. Mas eu sempre ia assim mais para as partes que eu gostava. Aí eu ia pulando, pulando, aí, olha, eu gostava, né, das pregações, da oração intercessória. Então você via pelo YouTube mais tarde Tá? e Era, ficava selecionando, ficava era. zapeando Aí depois foi. aquilo que você gostava. Aí depois a Sueli disse, mulher, coloque o aplicativo que você é ao vivo, tá? Depois eu coloco, depois eu coloco. Aí teve um dia que ela, mulher, coloque, tá? Ficou insistindo, né? Eu fui e disse, vou colocar. Aí coloquei. No Aí depois Zoom. no Zoom. Aí quando eu coloquei, aí eu fui começando a gostar, né? Aí eu disse, olha que bom. Aí a Luciana me chamou de novo para ir para a igreja. Aí eu disse, mulher, eu acho que eu vou, eu vou. Vou começar de novo a andar na igreja, que eu estou assistindo uma Sala 57 tão boa. Aí ela disse, eu disse, eu estou entendendo mais as coisas, eu vou começar a ir de novo. Aí ela, não, então vamos. Foi quando eu comecei a andar na central. Aí eu comecei a mostrar para todo mundo a Sala 57. Só, minha gente, é bom, viu? Tem muita adventista que é adventista e não assiste a sala. Aí comecei a mandar, era até chata, né? Porque mandava muito para os irmãos, para todo mundo. Tinha muitos irmãos que nem abriu. Eu digo, nem abriu. Abra aí para você ver. Eu digo, não, mas pelo menos se não abrir, mas curta lá no YouTube. Dê uma Isso, curtida. isso faz uns 3, 4 anos. É, Então, ainda no final da pandemia, você já estava conectada com a sala. tava. Assistia todos Né? os dias. Era. Então, eu gostaria de destacar aqui, Dani, primeiro, a persistência da Sueli, a persistência da Luciana em não desistir de você. Porque a gente, às vezes, pode olhar e dizer assim, nossa, a Dani está no mundão, já é caso perdido, né?
É Não verdade. desistiram de você, insistiram em mandar o link, insistiram em convidá-la para ir à igreja. E aí você vai retornando aos poucos, e você, neste retorno, você engravida do João. João, né? João Miguel. João Miguel. Você engravida do João Miguel e você sente o desejo. Quando engravida do João Miguel, você sente um desejo de se batizar ou de se rebatizar. Então, É, se você rebate. ficou grávida, no início foi tudo tranquilo, você sente um desejo de se batizar, mas aí você descobre, na Igreja Central já de Maceió, que, diferentemente do que aconteceu lá no seu primeiro batismo, você teria agora que estar com a vida familiar regularizada. Você tinha que estar unida, casada legalmente com seu companheiro, porque isso é uma das condições para o batismo, né? Que a gente esteja regular, né? Com a lei do país, inclusive, casada no civil, pelo menos, né? Para É. que você possa receber a bênção de Deus do casamento religioso e, ao mesmo tempo, se batizar. E você não quer saber de casar. Não. Você não tinha casado no primeiro relacionamento e agora, mesmo estando na igreja, já frequentando novamente, já tendo conhecido a igreja e retornando, você não quer saber de casar. É, Eita, eu não. muito difícil. Eu acho engraçado que você fala, que as suas amigas falam para você, mulher, mulher. Essa é uma forma muito gostosa que se usa aí no Nordeste, né? É, A gente chamar de mulher. Eu é, tive uma, eu tive uma, eu tenho uma amiga, né, a Silvana, mora lá na França, e ela trabalhou comigo, era diretora de escola e ela era caixa na escola onde eu cuidava das finanças ali da escola onde eu era diretora, e ela era de Fortaleza e eu gostava muito que ela falava, mulher, mas mulher, esse é um jeito carinhoso, né, da é gente que a gente usa muito. tratar. E essa mulher não queria saber de casar. É. Mas aí a igreja foi explicando para você, né? E você foi tirando a venda dos olhos de que Vi de... na Bíblia também. Oi? Vi na Bíblia, que era realmente o que Deus queria. Você foi buscar onde? Conhecer qual era a vontade de Deus para você? Na A Bíblia. palavra. A E quando Bíblia. você viu na Bíblia que essa era a vontade de Deus para você, que isso, o casamento, na verdade, é um sacramento que Deus nos deu antes mesmo da entrada do pecado. Antes do pecado, no Éden, Deus deu dois sacramentos, duas coisas sagradas santas: o sábado e o casamento. Né? E quando você reconhece isso na palavra de Deus, você diz: tá bem, se essa é a vontade de Jesus, eu vou me casar, mas essa não é a minha Vontade. vontade. Era não. E ressaltando também que a Luciana era o sonho dela, veio casada. Ela sempre dizia. Ela sempre dizia, ô mulher, deixa essa história pra lá. Vamos parar com essa história. Ela, mas E você tem que casar. Eu digo, ah, meu Deus. E assim, você, graças a Deus, o marido também queria muito casar, gente, ele sempre quis. Aí ajeitaram tudo e vamos se casar, vamos pro casamento. o Cícero todo feliz Todo e a feliz. Dani contrariada. É, né? Mas estava feliz também. Você falou assim: olha, eu não quero, mas se o senhor quer, É, a minha cara, vontade era, eu queria fazer a vontade do Senhor. olha só que interessante. Você reconhece que não quer, mas a vontade do Senhor era soberana na sua vida. É verdade. Eu queria era fazer a vontade do Senhor. Que Tudo que eu transformação. fiz, tudo que eu fiz era para fazer a vontade somente do Senhor. Aí você se casa num dia
Casei em um dia e me batizei no outro. Eu mandei até as fotos para o pastor Wagner, do meu batismo, que se batizou no dia, eu e meu filho. Eu até esqueci de falar ontem. Batizou eu e o meu filho. Ele se batizou de desbravador e eu me batizei também, eu e ele. O segundo Aí, filho agora, o segundo filho, Danilo, o Danilo. O sim. primeiro filho também é batizado, mas ele se afastou, mas logo ele volta também, em nome de Jesus. 19 anos. 19 anos vai completar agora, esse mês de março. E o Danilo com 14. Isso, Então, há um ano atrás, mais ou menos, você se batizou pela segunda vez, já fez o seu rebatismo, já assistia à sala há algum tempo, e logo após o seu batismo, você estava com o bebê eu amo. João. Estávamos, isso. Estávamos dormindo, aí de repente ele acordou com várias convulsões. Mas espera um pouquinho. Você volta para a igreja, você tem um bebê e você faz um propósito de criar o João de uma forma diferente do que você criou os dois outros. Agora Isso, você quer criar o João com os princípios da reforma de saúde. isso. Por conta da Lu também. Esqueci de falar isso ontem. A Luciana também ela também me convenceu também a fazer a reforma de saúde em João. Em João e em você também, né? E também. E não adianta só você É, é, administrar o que o seu filho vai ingerir, como vai ser o estilo de vida e de saúde do seu bebê, e você ser um mau exemplo, né? é verdade. Então, a Luciana te influencia e você começa a criar o seu bebê já evitando determinados tipos de alimento, né? E oferecendo outros tipos mais saudáveis. Só que uma noite você acorda e vê que cena? Pela manhã, a gente, Amanhã. eu acordei e ele estava tendo convulsões. Aí eu fui embora para o hospital. E quando eu cheguei lá, eles deram um remédio, né? Ele ficou bem. Eu tinha muita agonia, assim, que eu nunca dei leite a ele, nunca na minha vida. E eu tinha muita agonia, assim, de repente ele ter algum problema e faltar o leite dele, porque ele mamava no tempo, ainda mama. Aí, quando ele ficou bem durante o dia, ele acordou, mamou, brincou. Aí, quando foi à noite, eu estava dando de mamar, de repente ele teve outra convulsão. Aí, ele teve umas 8 convulsões, uma atrás da outra, até que precisou ser entubado. Aí, ele foi para a UTI. A gente passou um dia na enfermaria, mas 44 dias na UTI, né? Foram 45 dias, mais um foi na enfermaria, mas o resto dos dias foi todos na UTI, com ele entubado. Sem encontrar explicações para o que estava acontecendo, a Dani fica num estado de desespero pelo que está acontecendo com o seu filho, sem explicações, né? O menino entubado, piorando, e ela começa a perguntar: Senhor, se eu fiz a tua vontade, Né? por que que eu estou sofrendo isso? Se eu fiz aquilo que o Senhor pediu, eu casei, eu me batizei, por que que agora eu estou sofrendo? E essa pergunta da Dani, com certeza, é a pergunta que muitas pessoas fazem. Se eu estou seguindo a tua vontade, guardando os mandamentos, por que que eu estou sofrendo? Quando você resolve fazer a vontade de Deus, as coisas começam a dar errado e ela não entende. E Não, aí você começa uma luta com Deus em oração, em busca de respostas, por meio do contato com a palavra. Veio a história de um personagem da Bíblia na sua mente. Quem foi? Jó. Aí eu pensei, Jó é que nem João, eu sempre falava isso para Lu também. Deus permitiu Satanás tocar em João, nem permitiu tocar em Jó. Mas ele não vai levar meu filho, ele não vai tirar a vida dele. E eu decidi que eu vou continuar acreditando em Deus e confiando no milagre. Primeiro foi Jó. Aí, Só que
Só que antes, eu sei que a Luciana está aí te dando uma força, depois eu vou chamar a Luciana aí para ver, mas só que nessa sua percepção, né, ou nessa sua fé, nessa sua confiança, de que mesmo ele tendo sido tocado, Deus não permitiria que ele morresse, ao mesmo tempo você via lá no hospital, que você ficou 45 dias se revezando com seu esposo, muitas crianças, filhos de mães que você conhecia, lá no hospital, né, perdendo a vida. E isso abalava o seu emocional, abalava a sua fé, né? Então foi de fato uma jornada árdua de exercício da fé, porque mesmo clamando, confiando e pedindo a Deus que preservasse a vida do seu filho, diariamente você tinha essa experiência de ver crianças perdendo a vida lá na UTI, o que fazia com que você tivesse um impacto muito grande, não é? Você Verdade. convidou o pastor a fazer 7 dias de oração. 7 dias de oração pelo seu menino, o pastor foi. Os médicos muitas vezes lhe desencorajavam, não é? Batiam nas suas costas. Pegava nas minhas costas e dizia, mãe, felizmente a gente pode fazer nada. Aí só esperar. Porque tinha muitos dele que nem falavam em Deus, né? Aí eu dizia, meu Deus, então acho que vai morrer também, porque tanta criança morrendo, foram muitas mortes. E aquilo ali abalava muito o emocional, porque assim, eles quando morriam botavam num saco e assim, o menino passava já no saco, uma criança que você estava ali convivendo. Então, assim, é uma coisa que tirava até a fé. Abalava a sua fé, né? Abalava. Talvez não tirasse, mas abalasse, né? Porque Abalava. tinha alguma chamazinha ali ainda que se Não, não apegava a ficava Deus. ali. Ali me Nesse- expressei mal. Não, fica tranquila, é assim. Dani, mas nesse período no hospital você continuou assistindo a sala 57? Continuei. Tinha vezes que eu ficava na porta da UTI lá assistindo o pastor Wagner, os irmãos orando, o pastor. Sempre eu coloquei João em oração também para pedir para todos orarem. Todos oraram por ele também. O Espírito Santo conduziu tudo. Fala para a Luciana aparecer aí do teu lado para eu ver, porque eu vi que ela Aí, está aí dando apoio. Cadê a Luciana? Fala para ela aparecer aí do teu lado. Oi, Oi, Thalita, Luciana. Bom dia, querida. amo Obrigada. você. Eu amo você também, Lu. E olha, obrigada por não desistir da Dani. Obrigada por estar sempre do lado dela e não desistir dela, viu? O Espírito Amém, Santo a usou. amém. Você se colocou como instrumento nas mãos de Deus para conduzir essa ovelha de volta ao aprisco. É sim, glória a Deus. Para não sair mais, né? não sai mais não. Com fé em Deus. Agora até ela me dá força. Mas agora, voltando para a sua história, Dani, um dia você recebe uma notícia muito complicada. Seu filho teve 3 paradas cardíacas e ficou cego. E o pastor estava orando nesses 7 dias. Durante este período de oração, o pastor intercedendo pelo seu filho, você recebe essa terrível notícia, que seu filho ficou cego. E mais a sua fé abalada, você dizendo, Senhor, eu estou fazendo a sua vontade. Sempre falava isso. Como é que as coisas estão dando errado? Até que você tinha um convite do pastor para participar de uma reunião, de um evento na igreja, não é? Neste período que o seu filho estava cego, você se revezava com seu esposo, mas havia uma programação na igreja que o pastor lhe convidou. E como você estava todo esse tempo no hospital, Aí eu fui. você resolve ir a essa reunião, né? Também Foi. não estava muito segura, estava meio contrariada, mas falou, eu vou, né? Porque você não queria deixar seu filho lá no hospital, É. mas seu esposo ficou no hospital e você foi para a igreja. E o que aconteceu, Dani? Aí eu fui embora, né? Só fiquei com ele que eu vou. Eu fui embora para a igreja.
Aí quando cheguei lá, né, os irmãos, a gente ficou lá, orou, tava cantando o hino. Aí começou a pregação, aí meu esposo ligou, né? Quando ele ligou, aí ele disse, não vai acreditar. Eu disse, que foi? Mas Diga quando logo. você viu, espera um pouquinho só, Dani, quando você viu a ligação do seu esposo, você já imaginou que fosse uma Coisa, coisa? coisa ruim. Porque sempre era, não tinha, no começo não tinha nada de bom, não tinha notícia boa, não. Quanto tempo de vida teu filho tinha mesmo, né? Quando ele adoeceu, É, ele estava perto de completar 2 anos, foi um ano. Foi fevereiro do ano passado que ele adoeceu. tinha um Teve ano e pouco. um ano e pouco, era um ano e pouco. Um ano e pouco, ou seja, o bebê dela na UTI, um ano e pouco, toca o telefone, ela está na igreja e ela já espera que seja mais uma notícia. É ruim. E aí, o que que seu esposo falou? Aí ele ligou, ele fez. Aí eu disse: o que foi que aconteceu agora? Aí ele disse: o João voltou a enxergar. Ele já estava com. Depois da parada cardíaca, as paradas cardíacas, ele estava sem enxergar 5 dias. E os médicos não sabiam por quê. Ficava aperreada, minha gente, mas o que foi? Não, ninguém sabia. Os médicos diziam: infelizmente, a gente não sabe. A gente não entende o porquê dele estar cego. Aí eu disse, minha gente, aí eu fiquei desesperada, mas confiando, né, no milagre. Quando o marido ligou que disse que ele tinha voltado a enxergar, a igreja orou, agradeceu. Até os médicos naquele dia, teve muito médico que estava lá que chorou. Uma enfermeira que até hoje também a gente é amiga, que ela disse, eles chamam o João de milagre da UTI, porque realmente o João foi um milagre na UTI. Ele chegou lá para mostrar, Deus mostrou ali que para mostrar aquele povo a fé, né? Que a gente teve, que até hoje eles falam também, né, da minha fé e tudo, né, que aconteceu com João. Mas a sua fé, Dani, foi pautada numa certeza que a palavra de Deus lhe deu. Um dia você abriu a palavra de Deus e se deparou com a história de Lázaro. Lá, E qual foi a mensagem que o Espírito Santo soprou no teu ouvido? ele falou assim: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Se Aí, você crer, você verá. eu creio, se você crer, você verá a glória de Deus. Aí desse dia para cá, tudo mudou. Minha fé, meu coração. Eu sempre digo para Lu que a mulher que eu entrei ali no hospital não foi a mesma. Saiu. Aí. Hoje eu comecei a sala falando exatamente sobre o sofrimento, não é? Pedro fala desse sofrimento que nós deveríamos nos alegrar no sofrimento, que este sofrimento serve para fortalecer a nossa fé. Às vezes a gente não entende. Você mesmo se questionou, Senhor, como que eu resolvi fazer a sua vontade, voltar para a igreja, andar nos seus caminhos, e o Senhor permite que aconteça tudo isso com meu filho. E eu gostaria de perguntar para você, Dani, qual a diferença que a Sala 57 fez em todo esse processo? Ah, ela fez toda a diferença. Toda. É que nem eu estava falando, a sala foi uma. Foi uma luz, para mim, ela foi uma luz no fundo do túnel. Eu vivia na escuridão sem saber de nada, e quando eu conheci a sala, eu abri os olhos, eu realmente quis saber mais, me aprofundar sobre o Espírito Santo. Então, assim, ela abriu meus olhos de uma forma que nunca, ninguém nunca assim abriu, nunca me ensinou como a sala me ensinou realmente o que o Espírito Santo ele podia fazer na minha vida e me tirar daquela sarjeta e me trazer de volta para Jesus. Então, assim, a sala foi tudo. E na minha decisão de me batizar também, eu fui por conta do que eu aprendi na sala e em relação a tudo, foi a sala que me ensinou. Até quando eu fui me batizar, eu disse: olha, foi a sala que me trouxe aqui no tanque batismal de novo. Aí o pastor fez e foi. Até eu e a Luciana tava na hora e a gente falou isso para o pastor. Então, assim, a sala foi E, tudo na minha vida. e que mudanças você percebe naquela Dani
que já tinha se batizado uma vez, que já tinha frequentado a igreja uma vez, e nessa Dani, que agora se batizou para fazer a vontade de Deus, se casou para fazer a vontade de Deus e que segue firme na fé. Que mudanças ocorreram nesta Dani? Essa Dani de hoje em dia é muito diferente da Dani de antigamente. Essa Dani de hoje, ela quer fazer a vontade do Senhor. Eu quero pregar, eu quero, é que nem eu estava falando para a Lu, né? Eu não quero ser só uma pessoa sentada ali na igreja. Quero fazer a vontade do Senhor, quero recepcionar as pessoas que chegam na igreja. Eu quero ir lá na frente fazer uma oração. Eu quero cantar, que não sei nem cantar, mas eu quero ir lá cantar. Eu quero dar estudo aos meus irmãos. Que nem tem a minha família, né? Que tem alguns que, não sei, minha mãe mesmo, ela diz, eu não tenho paciência. Eu digo, tem nada não. Eu leio, eu faço estudo com uma senhora e já vou fazendo a resposta. O importante é que você escute. Escute que Deus quer falar com você, que você tem que voltar para Jesus, porque a gente tem que ir para o céu. Em nome do Senhor Jesus. Ela, não, se for desse jeito, pode ir. Agora, se for para eu estar escrevendo, para mim estar fazendo, não se preocupe, não precisa nem você escrever, eu escrevo por você. Você só precisa escutar, ter um tempo. Ela, não tá certo. Aí, então, assim, a Dani de antigamente não era dessa forma. Hoje em dia, assim, é que nem eu estava ontem pensando, aí eu passo por alguns jovens, algumas pessoas lá de onde eu moro, aí eu digo, minha gente, vamos fazer aqui uma oração. Aí, mas por que? Eu digo, porque o Espírito Santo pediu para fazer, então a gente vai ter que orar, vamos orar. Deixa eu fazer aqui uma oração por vocês, vamos aqui só pegar na mão e orar. Vamos. Tem vezes que o pessoal olha assim e parece uma doida. Aí eu disse, não tem nada não, vamos, sou doida por Jesus, vamos orar. Então, assim, hoje em dia, até o meu filho de 19 anos, que ele não mora mais comigo, ele chega e diz, mãe, como a senhora mudou? Aí eu disse, você também tem que voltar de novo para a igreja, porque ele também saiu. Eu digo, vamos voltar para a casa do Senhor. Aí ele agora está andando, ele foi sábado para a igreja, ele Oh, também está glória. andando. Vamos orar por meu filho também, o Diego, para ele voltar. Ele começou já. Aí eu tô levando ele, tô levando a minha nora. Aí, em outras ocasiões, assim, a minha nora. Mas eu não tenho roupa, que a minha nora sempre fala, pra não ir, né? Porque eu sou muito chata, que ela diz às vezes. Não, mas não posso não, sogra, eu não tenho problema. Sábado ela disse, eu não tenho roupa, eu tenho que almoçar cedo para ir trabalhar. Eu digo, não tem problema, você almoça na igreja com a gente. Vamos embora. Ela disse, e a roupa? Eu digo, pode vir que já tá aqui. Tá a roupa sua, tá a roupa do meu filho. Traga aqui o meu filho. Mãe, também tem roupa não. Eu digo, não, venha, porque para a igreja nunca tem roupa. Aí eu digo, não, venha, pode vir. Quando eles chegaram, e para trocar de roupa? Eu digo, vamos aqui no beiro da igreja, aqui tem tudo. Aí pronto, aí eles foram, trocaram de roupa, eu digo, vamos para entrar na igreja. Quando saiu, mas eu tenho que almoçar, não se preocupe não, vamos almoçar. Então, assim, hoje em Aqui é seu dia, lugar. aqui é Muito o sinal. bem. A mesma insistência da Luciana você também adquiriu, né? É, Eu gostaria de destacar, Dani, nessa tua experiência, né, a necessidade que você tem de compartilhar para os outros, porque é isso exatamente que é o nosso papel, né, como cristãos, levar para os outros, compartilhar o link da sala. Você compartilha o link da sala? compartilho. Compartilho para toda a minha agenda, tem umas 600 pessoas. Até para Quantas? 600. Tem gente Uau! até que são meus clientes, que eu tenho também clientes, né? Aí, mas isso é o quê? Isso é tão longo, eu digo, mas assista que vale a pena, assista. Se você assistir depois, dê uma andadinha, vá assistindo que você vai gostar. Aliás, mas é muita coisa, eu digo, não, mas assista que você vai gostar. Uma ex-nora minha aqui, uma ex-cunhada minha, ela fala, olha, eu tô assistindo, viu? Porque eu insisto tanto. Às vezes ela diz, ai meu Deus, não, Dani, eu vou assistir. Eu digo, mulher, assiste, assiste. Antes de começar, né, eu já fico, assiste. Olha a sala 57. Aí ela olha, ela diz, eita, meu senhor, tá, Dani, eu vou assistir, se preocupe não. Tipo assim, ai, que menina chata. Mas eu vou assistir. Aí ela vai, tira o print e manda, aqui, eu tô assistindo. Aí eu digo, graças a Deus, amém. Você vai ver que aí é bênção. Aí ele, não, tá certo, tá certo. Então, Você assim, falou assim, às vezes eu pareço doida, é. mas não se preocupe, Não me preocupa, não. porque o evangelho é loucura. É, Né? Paulo fala sobre isso, a cruz de Cristo é loucura. é. A gente não entende. Nós contrariamos a lógica do mundo.
Os É verdade. cristãos andam na contramão do mundo. Então, ser doida pelo Evangelho e por Cristo é o nosso trabalho, é o nosso papel, é a nossa vida, porque nós não andamos na lógica do mundo, né? O cristianismo, Paulo fala, é loucura. É verdade. Então, não se preocupe em ser doida. Doida por Jesus. Hoje eu sempre falo isso, sou doida por Jesus. Às vezes teve a gente foi para o médico com o João, aí teve um almoço, aí sei lá, aí sobrou várias quentinhas, né? E eu fiquei com uma vergonha, eu disse, meu Deus, eu queria pegar para dar para o pessoal, mas para o pessoal de rua. Porque sobrou tanta comida e muita gente fez, oxe, você vai pro lixo. Eu digo, é mesmo? Aí eu digo, ah, não, vou levar. Aí eu tava com uma amiga que ela tava de carro, ela disse, eita, eu disse, ó, me dê o que o senhor puder me dar de quentinha, me dê, porque por onde eu passar tem tanta gente que pede, pelo amor de Deus. Aí que então tome. Aí eu vim com ela no carro, ela disse, mulher, tu vai fazer o quê? Eu disse, o primeiro que parar, que vier pedir dinheiro a gente não tem dinheiro, mas tem comida. A gente dá comida, que é eles que querem. Ela disse, mas a gente vai estar oferecendo comida para o povo. Eu digo, não, besteira. Eles querem comer, porque eles sempre pedem comida, pedem dinheiro. Eu digo, ó, não tenho dinheiro não, mas tem comida, quero. Então foi isso que aconteceu. A gente parou, aí o rapaz, tem um dinheiro para comprar comida? Eu digo, olha, não tem dinheiro não, mas tem comida, quer? Ele quer. Eu digo, pronto, tome. Ele, olha, tem eu e meu amigo, eu tome, como? Tá tudo aí, pode comer. Então, assim, em outras épocas eu não faria isso nunca. Meu Deus me livre, pegar comida para dar pro povo. Então, assim, mudou muita coisa, graças a Deus. Cada dia mudando mais e mais. Que bênção, Dani, ouvir tua história de vida, que a semelhança de todos nós, temos quedas, tropeços, nos levantamos, seguimos, e pela Verdade. misericórdia do Senhor a gente continua nos apegando à mão onipotente do nosso Pai, para que a gente possa obter vitória, porque em nós mesmos nós não temos condição de enfrentar as lutas da nossa vida. Nós conseguimos quando Ele nos ampara, quando Ele nos sustenta. E o meu conselho para você, Dani, continue doida. Continue doida por Jesus e pela cruz. Paulo fala assim: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para nós, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Continue Amém. doida no poder de Deus, desaguando, fazendo a obra que Deus tem que designou para você, do jeito que você é, com as suas características pessoais, sendo moldada pelo Espírito Santo, né? A gente vai É ser moldado por ele. Eu gostaria de chamar a Luciana para a gente caminhar para o encerramento. verdade, querido lá. Oi, Dali. Oi, Luciana. Parabéns por não ter desistido da Dani. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe você, sua família também. A Sueli, que foi quem deu o link. E, Luciana, você também assiste a Sala 57? Assisto. Ah, Eu estou então. na sala, eu gosto da sala e, assim, eu me lembro quando eu iniciei de um testemunho de uma fazenda que a mulher era uma mulher muito de oração. Ela tinha um quarto de guerra. Aí a Dani diz direto, vamos fazer o nosso quarto de guerra. E Deus fez chover, teve um incêndio lá. E Uhum. Deus fez chover lá. Esse Sim. testemunho foi um divisor para mim. E desde lá, então, eu nunca deixei a sala. Que bom, que bom. Você assiste pelo YouTube ou pelo Zoom? Pelo YouTube, porque, como eu estava dizendo a Dani, eu sou muito fraca na internet. Eu tenho, ó, menina, é um problema, sabe, na internet. A Dani disse que hoje ela vai me ensinar. Entrar no Zoom, porque assim, abrir o áudio, né? O vídeo. A câmera. Aí a câmera, aí quando é para fechar, para abrir, aí eu fico com medo de fazer tudo errado. Aham. Mas se ela lhe ajudar, seja bem-vinda É, ao Zoom, porque aí a gente consegue ver seu rostinho pelo Zoom, né? É a lógico que Dani é um sonho realizado. todos nós somos uma única família, Zoom e o YouTube. Tem muita gente que assiste depois do horário também, porque tem compromissos. Não tem problema, só não deixem de assistir, de divulgar a sala, de dar o joinha, né? E a Amém. Dani, assim como o João, o bebê dela, é um milagre de fé, né? E de persistência e da obra do Espírito Santo na nossa vida.
Obrigada, Luciana, por não ter desistido da Dani. E nós temos que agradecer a Deus porque Ele não desiste de E nós. nós. Amém. Eu vou orar por vocês agora. A gente já está caminhando para o final da nossa sala. Que Deus abençoe, que seu filho, ah, Diego, Diego. se firme na fé, não desista, né? Volte para os braços de Jesus. Danilo, permaneça firme na fé. E um conselho, Dani, dê ao teu filho desafios para que ele se envolva no trabalho da igreja, porque nessa faixa etária é muito fácil eles saírem da igreja, é muito fácil eles desistirem da fé. Mas se eles estão envolvidos em trabalho missionário, na missão, atuando na igreja, é mais fácil deles entenderem o significado e o propósito da trajetória cristã. Ele é dos Mas eu já estou fazendo isso também. Que Eu bom. já falei para o pessoal da igreja, em todos, sábado agora eu já coloquei nos dias de oração, a gente ficou 6 dias na recepção e lá na frente, né? Sempre quando eu ia fazer orar ou alguma coisa, eu sempre levava ele. Aí ele, mãe, mas eu vou fazer o que aqui? Eu peguei a Bíblia e digo, olha, é um trecho, você vai ler um versículo, tá bom, para você. Aí ele, tá bom, mãe. Ele no Caleb também, ele sempre cantou. Eu digo, ó, coloca ele aí na música. Eu já falei com o pessoal da música. Já falei com todos os departamentos para colocar ele e eu. Ah, não, tá certo. Então, assim, ele, é que eu já disse a ele, você vai se envolver na missão. Ele disse, não, mãe, eu quero, mãe. Ele foi para o Desbravador domingo, ele fez, oxe, mãe, é isso que eu quero para minha vida. Eu digo, em nome de Jesus. Amém, amém. Que bênção, que bênção. Muito obrigada pela conversa gostosa. Daria para a gente ficar aqui ainda um tempão, mas com certeza a tua experiência, Dani, nos edificou e eu agradeço muito a você por ter compartilhado conosco. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você, Dani, existe. A mesma coisa, Luciana. Amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Nós também amamos você e a sala todinha também. É, e agora eu esqueci. Preciso de você para ser feliz. Amamos vocês, precisamos de vocês para ser felizes. Vocês são a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque vocês existem. Ai, que gostoso, né? Que gostoso. Agora nós vamos orar, encerrando a nossa sala, e logo depois a Leila vai nos conduzir no A Bom pipoca. Dia com Alegria. Pipoca. João ama pipoca. João? Sempre coloco ele na pipoca. Quando começar a pipoca, eu vou buscar ele lá em cima para ele ver a pipoca. Então nós vamos orar. Vamos. Nosso Deus e nosso Pai, nosso coração está cheio de gratidão, porque nós temos a oportunidade de vermos as tuas obras em nosso meio. O mesmo Deus do passado, que fez tantos milagres relatados na tua palavra, continua sendo nosso Deus. Um Deus poderoso que ainda atua e faz milagres. Mas o maior milagre, Senhor, é ver vidas transformadas pelo teu poder, pela atuação do Espírito Santo. Vidas que se rendem a ti, que abandonam o pecado e que seguem numa vida de obediência ao Senhor, fazendo a tua vontade. Por isso nós te louvamos por esse testemunho que a Dani partilhou conosco. Porque mesmo tendo períodos em que ela abandonou a igreja, abandonou a fé, o teu Santo Espírito continuou trabalhando insistentemente com ela. E nós te louvamos porque essa experiência se repete na vida de cada um de nós. O Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós. E é por causa da tua graça, da tua misericórdia que nós estamos aqui, submissos, pedindo ao Pai que o teu Santo Espírito continue a fazer essa obra preciosa de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que as virtudes do caráter de Cristo se reproduzam em nós. Que nós possamos obter vitória sobre o pecado. Que nós possamos também testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nós e por nós, a todos com quem entrarmos em contato.
que no dia de hoje nós não percamos nenhuma oportunidade de falar do Senhor, falar do seu amor, testemunharmos para as pessoas com quem nós entrarmos em contato. Dá-nos, portanto, um dia de vitória, um dia na tua presença, que em nenhum momento deste dia nós possamos nos afastar e nos distanciar do Senhor, por meio da tua ação poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Nós rogamos estas bênçãos e as agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Dani, um bom dia, Luciana. Bom dia, Thalita. Um bom dia, Leila. Um bom Leila. dia, Sala 57. E eu tenho a impressão, Leila, que eu ouvi um bom dia com alegria. Eu ouvi. Bom dia! Bom Bom dia, com alegria! Bom dia! Thalita.